Alô galera, tudo bem com vocês? Boa noite, missionário João Batista Ferreira na área para mais um pequeno vídeo. Olha, hoje eu vou reagir a um vídeo interessante com um irmão meu mandou lá do Piauí, né? O irmão Júnior. A religião católica é sensacional, né? Católico significa justamente isso, minha gente, universalidade. Ele lá do Piauí manda vídeos para cá, porque a doutrina católica ela é única, portanto tudo que é diferente, né, a gente observa e a gente estuda e a gente, se não for católico, a gente descarta, né? E o irmão Júnior ele tem todo esse cuidado quando ele vai escutar vídeos, né? E ele mandou um vídeo para mim interessante para eu dar uma analisada. É um vídeo possivelmente criado pela inteligência artificial, mas que tem uma doutrina protestante dentro dele, muito interessante, né? Tem perguntas, 3 perguntas, né, feitas para um senhor, e esse senhor vai explicar, dentro da doutrina protestante, pontos da fé protestante que tem diversas raízes doutrinárias que se separam justamente por causa disso, né? Olha, vamos escutar o vídeo. Eu estou com 2 Bíblias aqui. Eu peço para você que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Estou com a Bíblia Matos Soares aqui, Padre Manuel Matos Soares, uma tradução boa, e a Bíblia Ave Maria, para nós respondermos usando 4, 5 passagens bíblicas e algumas explicações sobre esse vídeo. Esse é até um vídeo curto, 2 minutos. Vamos lá, vamos ver o que é que esse senhor vai falar e a gente vai tentar responder, tá certo? Olha, que salve Maria, que viva Cristo Rei. Vamos compartilhar o vídeo depois com pessoas católicas que gostam de muitas vezes de ver vídeos reflexivos, que trazem reflexões, mas que muitas vezes tem doutrina protestante no meio, e tem que ter todo um cuidado, como o irmão Júnior tem, para purificar a mente, para não ficar com dúvidas sobre a nossa fé. Olha, bora lá, vamos ver o vídeo, né? Jacó, hoje o tema é daqueles que mexe com o povo, viu? 3 frases que muita gente repete na igreja, mas que não estão alinhadas com o que a Bíblia realmente ensina. É isso aí, Débora. A gente vai falar com amor, mas com base na palavra, porque tem muita crença bonita na emoção, mas torta na teologia. Né? Jaco, isso é clássico. As pessoas dizem, hoje eu vou buscar minha vitória. Olha, essa fala que ele fala, eu já vou reagir nessa fala. Tem muito dentro do contexto protestante quando se fala-se de culto protestante, né? Repara que o desenrolar da conversa quando a mulher fala, olha, que tem muitas pessoas que falam, hoje eu vou buscar a minha vitória, né? Ele vai continuar com o seu raciocínio, né? Pois é, Débora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem entendeu a cruz não vai para a igreja buscar bênção, vai para agradecer pela bênção que já recebeu. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Ou seja, Cristo já nos fez vencedores. Então, Jacó, o culto não é um shopping de bençãos, é um encontro de gratidão, né? Exatamente, a igreja é o corpo, não a fonte da bênção. O foco não é buscar, é repartir o que já recebemos. E a frase, eu tenho que ser santo para ir para o céu, isso também confunde muitas pessoas. Olha, parar nesse ponto aqui, para falar um pouco sobre essa questão do culto, né? Aqui ele está dando uma pincelada na questão daquelas pessoas que vão para o culto, pedir bênçãos e mais bênçãos. Aqui é uma diferença, é protestante para protestante, né? Mas aqui a gente tem que dar uma purificada dentro da doutrina católica também. Assim, o irmão Júnior me pediu para dar uma reagida neste vídeo. Eu vou dar essa lapidada para vocês. Olha só, dentro do culto protestante é um culto de louvor, né? Portanto, as pessoas faz petições, mas aqui esse senhor vai dizer que não deve fazer petições, pedir a Deus não. É só repartir aquilo que já recebemos, né? De alguma maneira ele está certo e ao mesmo tempo está errado, né? Dentro da doutrina católica, né? E aí a gente faz uma comparação entre missa e culto protestante. O culto protestante louvor, né? Cantos de louvores a Deus. A missa católica não, é diferente. Portanto, quando ele fala que não deve-se ao culto pedir coisas a Deus, fazer petições, dentro do contexto católico, na missa, pode. Na missa, o que ele falou aí não cabe para um católico, quando vai à missa. Na missa não pode pedir nada? Não, na missa pode pedir.
Mas a missa, ela é englobada em 4 situações, né? Por exemplo, a missa é o ponto de adoração mais, pode ser assim, o ponto central da fé católica de adorar a Deus, é a missa. É o primeiro ponto dentro da missa, né? A missa também, ela é toda ação de graças, de agradecer a Deus. Por isso que eu falei para vocês que muita coisa do que esse Senhor fala, né, que pode ser um vídeo criado pela inteligência artificial, mas é uma doutrina protestante que parece ser até bonita de se ouvir, né? Mas quando se encaixa com comparações com a doutrina católica, está muito longe do ponto da realidade, né? Porque a missa também é ação de graças, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos fez, a começar a nossa salvação que Ele nos trouxe para nós na cruz, e agora basta a gente ser obediente a Ele, né? A missa também é petição, é pedir graças e favores, assim como fala um padre aqui da minha comunidade aqui de Esperança, na Paraíba, quando ele vai iniciar a missa, ele vai explicar o que é a missa, ele vai falar que é um culto de adoração, de ação de graça, de petição, de pedir graças e favores, e é interessante, né? E a missa tem outro ponto dentro da missa, né? Que é a propiciação, né? A missa é o sacrifício incruento daquilo que aconteceu na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo. A missa, ela por si só, ela tem esse ponto, né? A gente lembra do Evangelho e a missa pode dizer, uma continuação, uma renovação das graças da cruz, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquilo que aconteceu em Mateus 26, em Marcos 15, em Lucas 23, em João 19, essa propiciação, né? É o oferecimento dos dons, né? Em adoração a Deus Pai. O próprio corpo de Jesus é o nosso dom, é a nossa porta do céu. É tudo aquilo que a gente católico precisa crer, né? E é interessante que ele vai continuar falando outras questões, porque, portanto, posso ir à missa pedir bênção? Pode, o católico pode ir à missa pedir bênção dentro desse contexto de adoração, de ação de graças, de petições e de propiciação, né? A missa, ela é propiciatória, né? De purificação, aquilo que Jesus fez para todo o gênero humano, quando ele tornou-se nosso Redentor, né? Na cruz, né? Vamos lá, vamos continuar mais o vídeo, ele vai falar sobre a questão da santidade agora. Parece bonito, mas há um erro oculto aí. É verdade, Débora. O erro é colocar santidade antes da salvação, quando na verdade ela vem depois. Ninguém é santo para ser salvo. Em Efésios 1, versículo 4 diz: Massilitia, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos. A gente é salvo para viver em santidade. Ser santo é consequência de ter sido escolhido e salvo. O grego santo é agios, que significa separado para Deus santo. E o santificação, agiasmos, é o processo. Em Hebreus 12, 14 diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é peso, é fruto da graça. Agora essa, Jacó... É interessante, aqui ele fala algo o oposto, né? Vocês vocês prestaram atenção que aqui ele vai demonstrar a doutrina que ele vive, a maneira teológica doutrinária que ele vive, que é de João Galvino, da predestinação. Ele vai falar essa frase, né? Ninguém é santo para ser salvo. Ele vai atribuir que essa frase está errada, né? Mas, de fato, ele vai falar assim: a gente é salvo para viver a santidade. Ora, né? É a predestinação. Esse Senhor está falando da predestinação. A religião católica, ela ensina que nós recebemos de Deus essa santidade através do nosso batismo e temos sim que cativar essa santidade, os dons que o Espírito Santo nos dá com as nossas falas, com as nossas ações, né? Para que assim imitemos e vivemos da maneira com que Deus quer, sejamos santos, né? A começar pelo livro de Levítico, no capítulo 19, verso 2, vai dizer, né? Dirás a toda a Assembleia de Israel o seguinte: sede santos, porque o Senhor, vosso Deus, sou santo. Assim fala a palavra de Deus. Se a gente fosse buscar essa mesma palavra no Novo Testamento, iríamos encontrar em 1 Pedro, no capítulo 1, né? Verso 15 a 16, aonde vai estar algo nesse sentido, né? São Pedro vai falar algo sobre essa questão e ele vai mandar, né? Ele vai falar a mesma coisa que falou em Levítico, né?
A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito, sede santo porque eu sou santo. Levítico 11, 44. Olha, é interessante, a Igreja Católica nos ensina essa santidade, é o caminho para a salvação, né? A santidade, é claro que a gente pode desperdiçar, por exemplo, Judas, o apóstolo Judas, ele teve um chamado por Deus, ele começou nessa caminhada de santidade, mas ele apostatou da fé, traiu Jesus e se perdeu, né? A própria Bíblia vai falar do filho da perdição. Portanto, ela inverteu os valores e aí ele traz essa doutrina da predestinação que os presbiterianos ou aqueles que seguem a doutrina de João Calvino vão dizer que já estão, né, posso dizer assim de alguma maneira, já estão salvos, né? Portanto, aí ele vai falar sobre a questão de viver a santidade, mas depois da salvação. Aí ficou algo meio confuso e obscuro para a gente entender, né? Mas a doutrina católica ela é justamente o contrário. A santidade dentro da Igreja Católica, como está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, né? São testemunhos, são exemplos de fé que deve ser seguido, assim como São Paulo colocou na sua primeira carta, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Lá no verso 1, ele já vai falar sobre essa questão da imitação, imitar a santidade e buscar viver conforme aqueles que já conseguiram chegar, né, na grande glória, viver, e assim a gente vamos servir melhor a Cristo através desses grandes exemplos com a palavra de Deus e todo o tesouro que a igreja tem para nós. E depois ele vai falar algo interessante, olha só. A gente ouve em quase todo culto, vem Espírito Santo, entra neste lugar. Em 1 Coríntios 3,16 diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas, mas na Nova Aliança, ele habita em nós. No Antigo Testamento, o Espírito vinha sobre as pessoas, mas na Nova Aliança, ele habita em nós. Não vem de vida e se manifesta quando há fé. É verdade, Jacó. O Espírito Santo se manifesta. Essa palavra aqui também é bonita, mas ela ficou meio obscura. Não teve uma explicação bem clara, porque o Espírito Santo, ele, de fato, ele vem através da invocação e das pessoas que têm fé, mas a morada que o Espírito Santo faz em nós, ela só pode ser feita quando somos batizados. Assim fala Pedro no Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 38, quando aquela multidão de mais de 3.000 pessoas foram batizadas, São Pedro vai dizer, né, no verso 38, Pedro disse-lhe, fazei penitência a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebei então os dons do Espírito Santo. O verso 38 deixa bem claro, primeiro se arrepender para aqueles que não são batizados, né? Se arrepender, fazer penitência e ser batizado para depois receber os dons do Espírito Santo. Portanto, não basta só a fé, né? Tem que receber o sacramento para que o Espírito Santo faça a morada. Jesus vai falar no capítulo 16 de São Marcos, verso 15 ao 16, quem crê e for batizado será salvo. Portanto, é preciso de fato a fé. Sem fé ninguém agrada a Deus. Mas depois tem que passar pelo sacramento do batismo, senão não tem como, né? Por exemplo, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, onde tem a convenção de Cornélio, se a gente fosse ler aqui ia ficar mais longo o vídeo, fala-se, eles tinham fé, mas aí São Pedro vê que o Espírito Santo se manifestou ali para quê? Para mostrar que eles, de alguma maneira, já faziam parte da nova aliança, e a aliança não era mais uma aliança fechada só para aqueles convertidos do judaísmo, e sim para todo mundo pagão. E aí São Pedro fala, temos nós condições de negar o batismo para essas pessoas que o Espírito Santo já se manifestou sobre eles? Para vocês verem, né? Portanto, tem que ter fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus, vai dizer o livro de Hebreus. Mas o Espírito Santo só faz morada em nós através do selo batismal. Aí ficou um pouco obscuro, né? Por isso que eu falo para vocês. Muitas vezes a gente assiste esses pequenos vídeos e ficam coisas obscuras na nossa mente. Aí o irmão Júnior, um bom católico que ele é, ele vê esses vídeos, né? Que é vídeos meditativos que de fato muitas vezes traz uma reflexão para nós, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de cansado, a gente muitas vezes está com a cabeça cheia, vê um vídeo desse, senta, vai escutar, mas muitas vezes tem muita coisa, né, heresias dentro destes vídeos,
disfarçado por palavras bonitas, né? A gente agradece ao irmão Júnior por ele compartilhar essa dúvida conosco e a gente poder também compartilhar com vocês aqui que vão ver, né, esse pequeno vídeo. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Salve a Maria, que viva Cristo Rei.